Olá, pessoal. Então, vamos dar continuidade aqui no nosso estudo de cinemática, né? Na outra aula, a gente estudou a questão do movimento e do repouso, né? O referencial, e a gente definiu um pouquinho a posição, que é a distância do objeto até a origem, que é o do referencial, né? Hoje a gente vai passar, então, a trabalhar hã, com outros definir definir outras grandezas físicas, como distância percorrida e deslocamento. Mas antes de definir essas 2 grandezas, dentro da física, né, existem palavras que no cotidiano elas têm significados idênticos e que na física têm significados totalmente diferentes. Hoje, então, a gente vai trabalhar com essas grandezas. Antes de entrar nessa definição, a gente vai dar uma passeada em outra classe de classificação. A gente sabe, por exemplo, que vamos dizer que eu vou medir temperatura, né? Eu pego aqui um termômetro e para medir a temperatura dessa sala e deixo ele no ambiente, né, para medir a temperatura da sala. Tanto faz a forma que eu coloco o termômetro aqui na sala, né? Eu vou medir. E aí ele vai me dar um número, né? E a unidade de medida. Para isso, a gente vai dizer que esse número e a unidade de medida já é suficiente para me para me definir essa grandeza, essa chamada temperatura. A mesma coisa se for medir a massa de uma caixinha. Tanto faz o lado da caixinha que eu coloco em cima da balança. Eu também vou medir a mesma definição de massa, né? A mesma quantidade de massa. Então, massa, temperatura, elas são um tipo de grandeza que a gente vai chamar aqui de grandeza física escalar. Então, a grandeza física escalar, ela é aquela que é definida por um número, ou seja, por um módulo. Quando a gente fala em módulo, pensem no tamanho ou no número, e pela unidade de medida. Medida, tá? Certo. Mas e aí? E aí, se eu pego, por exemplo, e dou uma orientação para um aluno, digo, aluno, vai lá. Lá onde? Né? Essa informação, ela está totalmente perdida, porque o aluno pode me dizer mesmo, lá onde, professor? Se desloca para onde, né? Então, eu posso, eu preciso dar mais informações. Eu, eu vou dizer para o aluno, sobe na parede ou anda na horizontal. Bom, já é alguma coisa, né? Anda na vertical, anda na horizontal. Mas falta ainda uma informação, né? Vamos dizer, anda na horizontal para direita, né? Aí eu já estou dando mais informações, né?
E quando eu tenho uma grandeza física que precisa de mais informações do que simplesmente o módulo e a unidade de medida, a gente vai chamar essa grandeza física de grandeza física vetorial, tá? Essa grandeza física vetorial, ela precisa do módulo, né? Ou seja, tamanho e da unidade de medida, né? Precisa do módulo da unidade de medida, mas também precisa da direção, e aqui vem aquilo que eu estava falando antes, tá? Direção e sentido são palavras que no nosso cotidiano têm, têm o mesmo significado, mas na física tem significados bem diferentes, tá? Quando eu falo em direção dentro da física, eu estou falando, na verdade, da inclinação no meu vetor, tá? Então, como assim inclinação, senhor? Ou eu mando, ou o vetor está na horizontal, ou está na vertical, ou está inclinado, ou seja, o ângulo que esse que essa grandeza física vai ter, né, para ser representada, tá? Deixa eu só consertar ali, que ficou meio feinho, tá? Ângulo. E aí vai o sentido. O sentido vai ao encontro do que a gente entende por sentido e direção, tá? Ou seja, sentido é vou colocar entre aspas, o lado que o vetor aponta, né? Bom, enquanto que lá nas grandezas escalares nós temos como exemplo, esqueci de escrever aqui os exemplos, mas vamos lá, né? Nós temos a temperatura, a massa e a energia, entre outros. Aqui nas grandezas físicas vetoriais, nós temos o deslocamento, nós temos a velocidade e temos a aceleração. Certo? Então, pessoal, essas grandezas aí são as grandezas físicas que mais são coisas básicas que vão agora ao encontro do que nós vamos determinar, né? Porque, por exemplo,
Dentro do que nós vamos discutir agora, nós vamos discutir duas grandezas físicas que têm o mesmo, de novo, no cotidiano tem o mesmo significado, mas que dentro da física têm significados diferentes. Por exemplo, falaremos da distância percorrida e do deslocamento. Bom, vamos lá. Então, imaginem a seguinte situação, tá? Vamos pegar aqui três cidades: a cidade A, a cidade B e a cidade C, tá? A cidade A e a cidade B estão distantes uma da outra 30 quilômetros. E a cidade B da cidade C está distante uma da outra 20 quilômetros, tá? Pois bem, um eventual entregador vai fazer uma viagem, né? Onde ele sai da cidade A, vai na cidade B, vai na cidade C e depois volta para a cidade B. Muito bem. Pergunta-se: quanto o motociclista andou? Né? Bom, a gente sabe que ele andou 30 quilômetros para ir até B, mais 20 quilômetros para ir de B até C, e depois mais 20 quilômetros para ir de C até B de novo. Em outras palavras, ele andou 70, 30 mais 20, 50, 50 mais 20, 70 quilômetros, né, no total do trajeto. Qual, segunda pergunta, o que pergunta A? Pergunta B: qual a distância entre o início e o fim da trajetória, do trajeto? Bom, a gente sabe que de todas essas andanças, ele começou em A e acabou em B, né? Então a gente pode pensar da seguinte maneira: a gente pode pensar que ele andou 30 para a direita, 20 para a direita, vamos colocar aqui tudo que
aponta para a direita. Todos os caminhos para a direita são positivos e todos os caminhos para a esquerda são negativos. Então, ele andou 20 para a direita, 20 para a esquerda. E aí a gente vai ver que é 30 quilômetros. Pois bem, quando a gente fala em tudo o que ele andou, a gente vai chamar isso de distância percorrida, tá? Então, distância percorrida tá? É o quanto ele andou sem levar em conta o sinal sem levar em conta o sinal, né? E o deslocamento é a distância entre o início e o fim da trajetória. Vamos para um outro exemplo. Imaginemos a seguinte situação. O objeto está na posição A, novamente. Ele sobe 30 quilômetros até a posição B e depois sobe até a posição, se desloca até a posição C, mais 40 quilômetros, tá? Pergunta qual o já seria uma boa. Então, qual seria o deslocamento e qual seria a distância percorrida, né? Então, o símbolo de distância percorrida, vamos usar apenas o Dzinho, tá? Nesse caso, é o 30 mais o 40. Lembra que na distância percorrida, não nos interessa, né? A direção e o sentido, simplesmente interessa o módulo e a unidade de medida. Então, 30 mais 40, 70 quilômetros, certo? Agora, para o deslocamento, é simplesmente a distância entre o início e o fim.
Então, vou até trocar de cor de caneta aqui para a gente poder enxergar com mais precisão, tá? O nosso vetor, ele vai sair daqui e vai chegar aqui. Ou seja, ele faz aqui para nós um triângulo retângulo, certo? O símbolo do deslocamento em física é o ΔS, tá? Que é a variação da posição. Percebam, pessoal, que aqui a gente gerou um triângulo retângulo. E quando a gente quer trabalhar com triângulo retângulo, a gente usa o senhor Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos, ou seja, o ΔS ao quadrado é igual ao 30 ao quadrado mais o 40 ao quadrado, né? E aí nós vamos fazer todo o trabalho. Vamos lá. Agora acabou a física, né? O resto é matemática. Trabalho braçal, né? 900 mais 1.600 ΔS ao quadrado igual a 2500, né? Ó, 16 mais 9, 25. Como era 100 aqui, 100 aqui, ΔS ao quadrado. A gente vai tirar a raiz quadrada aqui. Raiz quadrada de 2.500 vai dar ΔS igual a 50 quilômetros. Então, esse é o módulo do nosso vetor, do nosso deslocamento. Tá? Mas, pessoal, tem um detalhe que eu sempre gosto de chamar atenção para os meus alunos, quando cai um triângulo, tá? Que é o seguinte, existe uma coisa chamada triângulo perfeito, tá? Que é o triângulo 3, 4, 5. E que tanto na física quanto na matemática, ele adora cair, tá? É o 3, 4, 5. E às vezes ele não cai 3, 4, 5 exatamente. Como é que ele cai? Ele cai, por exemplo, ele pode cair duplicado, por exemplo, 6, 8, 10. Ó, multipliquei cada lado do triângulo por 2. Ó, tá? Ou multipliquei cada lado do triângulo por 3, que vai ser 9, 12 e 15. Nesse caso aqui, eu coloquei de propósito o 30, 40, 50. Daí não precisava fazer todo o Pitágoras, né? Eu, quando estou na sala de aula, se eu coloco esse triângulo, o aluno simplesmente indica, triângulo 3, 4, 5, ele não precisa me fazer todo o desenvolvimento do Pitágoras, simplesmente indica para mim que reconheceu que é o 3, 4, 5, show de bola, parou aí, tá? Então, pessoal, por hoje era isso, tá? E por enquanto era isso. Quem quiser me ajudar a produzir esses vídeos, né? Pode mandar um Pix aí para minha conta, que é o do celular, certo? 51998037236. Eu vou agradecer muito e um forte abraço.